Então, boa noite a todos e todas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Laila, eu sou coordenadora do projeto Eventos em Educação Matemática, um projeto de extensão que é vinculado ao programa da licença, faz parte do núcleo permanente do programa da licença, já existe há mais de 20 anos, e se consolida a cada ano fazendo eventos, em especial para vocês, que são alunos do nosso curso, mas também para todas as outras pessoas que forem interessadas no ensino da matemática, na educação matemática e na educação como um todo. Nossas palestras, muitas vezes, elas versam sobre diversos assuntos e não só diretamente ligados à matemática. Então, é um prazer enorme receber todos vocês aqui para esse evento de hoje, que é um evento bem especial, feito especialmente para os alunos do curso de licenciatura em matemática, para trazer informações para vocês sobre o novo currículo do nosso curso, que será implementado em breve. Então, hoje, a gente vai ter como a nossa palestrante convidada a professora Anne Michele, que é a atual coordenadora do curso de licenciatura em matemática, que eu acho que dispensa apresentações, todos vocês já a conhecem, já trocaram algum e-mail, alguma mensagem, alguma informação com ela em algum momento, e ela vai trazer para vocês hoje a palestra Conheço o Novo Currículo da Licenciatura em Matemática da UF, para apresentar para vocês exatamente isso, esse currículo que foi construído aí nos últimos meses a muitas mãos e que será implementado em breve e que muitos de vocês terão que usufruir dele e de todos os benefícios que ele trarão, e que ele trará para vocês. Então, Michele, muito obrigada e eu te passo a palavra. Laila, boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Laila, quero agradecer ao Projeto Eventos, né, ter viabilizado esse encontro aqui hoje, e não agradecer a todo mundo que está aqui também, né, participando, e que veio para conversar e conhecer o novo currículo. E antes até de começar a apresentar o novo currículo, a falar do novo currículo, acho que já vale a pena também agradecer a todos os professores que participaram, porque deixar claro que esse novo currículo não é uma construção da coordenação exclusivamente aqui, não, na verdade essa é uma construção coletiva de muitos professores do curso, em particular os professores que estão no NDE, construíram juntos esse currículo, né, mas muitos outros que não são do NDR também participaram, né? Então, eu quero deixar isso claro desde o princípio, que esse currículo não é uma construção minha ou exclusivamente da coordenação, né? A coordenação, ela coordena, vamos dizer assim, é também a construção, mas é uma construção coletiva. Então, bom, acho que agora a gente pode, melhor já começar com a apresentação, né, Laila? O que você acha? Podemos? Acho, Michele. Fica à vontade. Tá bom. Então, nessa apresentação, a gente tem como proposta, né, falar um pouco sobre, para falar do novo currículo, a gente vai ter que falar sobre a reforma curricular que a gente precisou fazer, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre por que a gente fez a reforma curricular e sobre o que mudou e sobre como isso vai impactar também na vida dos alunos, como vai ser para quem resolver, para quem for migrar de currículo, enfim. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso hoje e vai ter também espaço depois, tá? No final, quando eu terminar essa apresentação, não é uma apresentação longa, na verdade, tem menos de 12 slides de conteúdo mesmo, e depois aí vai ter um espaço para a gente conversar também, inclusive falar das questões da migração de forma mais particularizada. Então, aqui, primeiro, né, por que nós fizemos eu olho para o lado, gente, porque eu tenho a segunda tela aqui, tá? Por que nós fizemos a reforma, né? Bom, essa reforma curricular não foi assim, agora nós queremos mudar o curso, vamos fazer uma reforma curricular. Não é assim que acontece, né? Na verdade, a gente tem a demanda, né? A gente teve documentos legais, demandas legais, a principal delas que motivou que nesse momento a gente parasse e realmente pensasse na reestruturação do currículo foram as DCNs de 2024 do Conselho Nacional de Educação, que demandou reforma de todas as licenciaturas do país, de todas as áreas. Então, não é só o nosso curso que está em reforma, né, são todos. Mas tem uma série de outros documentos que a gente precisou também atender e tudo.
Então, esse aqui é um outro documento toda a matemática que saiu no final do ano passado, a gente também levou em consideração. Então, a primeira motivação para, nesse momento, efetuar a reforma são as demandas legais, tá? Agora, não é só isso. Uma vez que a gente vai fazer reforma curricular, a gente tem que pensar o que a gente está precisando ajustar no nosso curso. Então, a gente tem também como objetivo contribuir para a redução de problemas históricos do nosso curso, como a retenção, a evasão e a baixa taxa de sucesso do curso. Taxa de sucesso é uma taxa que a universidade calcula considerando a quantidade de alunos que ingressam e a quantidade que se formam. É uma relação entre esses números. Então, quando a gente tem muita evasão, muita gente entra, mas pouca gente se forma, e isso representa uma baixa taxa de sucesso. É necessário a gente atentar também para que o nosso curso não tenha tanta evasão, tenha menos retenção. Então, isso também foi uma coisa que a gente se preocupou. E outra questão, claro, é melhorar a formação geral dos egressos, né? Melhorar a formação pensando no objetivo que o curso tem que atender para a sociedade, que é de formar professores bem preparados para atuar ensinando matemática na educação básica. Então, esses são 3 pontos que, assim, estiveram sempre muito presentes com relação aos objetivos e a razão pela qual a gente levou adiante, então, a reforma curricular. Eles pautaram essa reforma, né? Além disso, a gente pode pensar também em que princípios que a gente decidiu, que a gente escolheu, que a gente elegeu ter na condução, na construção dessa reforma, né? Um princípio que eu acho que foi que a gente, no NDE, e também conversando com os departamentos, os professores que colaboraram, né, que foi muito importante, foi a questão da flexibilidade e o acolhimento de percursos, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente defende uma formação, bom, a gente defende não, na verdade, os documentos demandam também uma formação que seja centrada na docência pré-educação básica. Mas a gente tem no nosso curso uma formação que, além de atender a essa demanda, ela também prepara os nossos alunos para pesquisa e pós-graduação em educação matemática. Boa parte dos nossos egressos seguem depois em carreira acadêmica, e isso é uma coisa importante. Então, a gente tem a ideia de que é preciso manter essa possibilidade, né? Mesmo que o objetivo principal do curso seja a formação de professores para a educação básica, né? Mas a gente não vê essas coisas como contraditórias, a gente pensa que elas se somam, né? Então, outra questão, né, muita gente às vezes fala, mas a licenciatura está se separando do bacharelado, será que o curso não ficaria mais fraco? Essa é uma visão um pouco equivocada, é uma visão de quem não entende muito bem o que é a formação docente e licenciatura, né? A separação entre licenciatura e bacharelado, ela é necessária, muito até pelo foco que as disciplinas têm que ter quando a gente está preparando o professor para trabalhar na educação básica. Mas, assim, embora a licenciatura precise ter a sua identidade, isso não quer dizer que um aluno que, eu gostaria de fazer a licenciatura e o bacharelado, que esse aluno, a gente não vá também procurar formas de construir com eles percursos, né, para que eles possam seguir esses caminhos. A gente incentiva, claro, que os alunos, quem quiser fazer os 2 cursos, melhor. Eu acredito que tanto a coordenação do bacharelado quanto nós, da licenciatura, achamos que isso é bom e a gente trabalha junto procurando caminhos para tornar esses percursos mais pertinentes, para que eles funcionem bem, sem que o aluno precise literalmente fazer 2 cursos, né? Bom, e finalmente aqui o terceiro item, né, a gente tem uma estrutura comum do curso. O curso, quando a gente pensa nessa flexibilidade, acolhimento aos percursos, é ter também aquela estrutura básica comum, o que todo futuro professor precisa estudar, mas dá um espaço também para que cada um consiga se aprofundar naquelas linhas ou naquelas áreas que têm mais relação com seus interesses, com seu perfil, com seus planos de carreira, né? Então, daí a gente teve essa preocupação também de ter essa liberdade para que os alunos possam se identificar com o curso, procurar construir nos seus percursos, ao longo do curso, os caminhos que, de fato, dão a formação para aquilo que ele quer para a sua carreira, né? Então, esse slide, ele fala um pouco dessa questão dessa flexibilidade, que eu acho que é um ponto que a gente
levou bastante em consideração. E aí a outra questão é, beleza, mas como que a gente organiza a formação considerando as demandas legais, considerando esses objetivos, considerando a necessidade de manter a identidade da licenciatura como um curso de formação de professores, né? E aí, então, aqui eu trouxe alguns princípios. Gente, essa apresentação é muito resumida, assim, tá? Foram muitos meses, foi muito tempo, é muito estudo, é muito trabalho, mas eu resumi aqui, porque o objetivo maior aqui, na verdade, é mostrar para vocês um pouco como fica o currículo e o que muda para vocês no curso. Mas eu acho que tem esses pontos que é importante a gente falar, mesmo que seja de forma resumida. Então, os princípios da organização do nosso novo currículo, eles contemplam o seguinte: a matemática escolar, ela deve ser um objeto central, porque ela é um objeto central na formação do professor, né? Para a carreira do professor, para quem vai atuar na educação básica, a matemática escolar não é uma coisa que acessória, ela é o seu foco de trabalho no futuro. Então, ela ganha um foco muito importante para a gente, e não apenas o trabalho com a matemática escolar do ponto de vista de saber bem a matemática escolar, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa também conhecer as estratégias de ensino da matemática escolar, né? Então, a matemática escolar, ela ganha um outro olhar, né? Que a gente, nessa reforma curricular, tentou realmente marcar bem no curso de licenciatura. E aí, uma das questões que isso demanda, por exemplo, é o ensino da matemática articulado ao conhecimento pedagógico do conteúdo e a formação geral, né? Não apenas nas disciplinas que tratam de matemática escolar, sobretudo nessas, mas em outras disciplinas que a gente tem de aprofundamento matemático, também é importante que tenha porque conhecimento pedagógico de conteúdo, atentar para o conhecimento pedagógico de conteúdo, acaba sendo uma postura, né, que todo mundo que é professor ou que será professor deveria adotar, né? Tá sempre pensando, mas esse conteúdo aqui, quais são os saberes que são pedagógicos, são da docência, mas que dizem respeito a esse conteúdo matemático específico? O que ele tem de particular, né, essa matemática, que pode afetar a forma de ensiná-la? Então, esse é o segundo item. Depois a gente tem a questão da matemática acadêmica em diálogo com a formação para a prática docente na educação básica. A matemática acadêmica, as disciplinas de cálculo, de álgebra, de análise, né? Todas essas, elas são muito importantes na formação do professor de matemática. A gente considera realmente que elas são essenciais também para a formação do professor. Mas não pode ser simplesmente apresentada como algo, como um saber cumulativo, algo que a mais que o licenciando vai ter para talvez, quem sabe, algum dia, se ele precisar pensar sobre isso. Não, essa matemática acadêmica, essa matemática do cálculo, da álgebra linear, da análise, ela tem que ser discutida já pensando nas relações que ela tem com aquilo que vai ser ensinado na escola. Então, esse foi outro ponto que, nessa reforma curricular, a gente tentou ainda aprimorar, né? E, por último, ali, a gente tem também a questão da educação matemática presente ao longo de todo o curso, né? Se a gente pensar no nosso currículo atual, a educação matemática, a gente tem lá aquela disciplina de perspectivas, que é uma disciplina que tem até um caráter, às vezes, de seminários, de apresentar um pouco algumas linhas, mas, de fato, o estudo da educação matemática começa lá quase que para metade, né, lá com tópicos de educação matemática, e antes parece que, não, antes você estuda a matemática, depois você vai estudar a educação matemática, e depois você vai fazer as práticas, mas essa não é a lógica nem da DCN, das diretrizes, que pediam um estágio desde o primeiro período, né? E nem do que, de fato, a gente pensa hoje em dia em termos de formação docente. A verdade é que considera-se que a educação matemática e a matemática, elas não são duas coisas separadas, elas precisam ser trabalhadas de maneira articulada, integrada, ao longo de todo o curso, né? Então, esses são pontos aí que são princípios da organização dessa formação, né? Bem, depois disso aqui, o que a gente tem? Aqui a gente começa a falar na estruturação do currículo de licenciatura. Tá? Esse slide está um pouco mais denso, né?
muito texto, muita coisa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou discutindo alguns pontos dele e vou, ao mesmo tempo, eu vou caminhar entre outros slides, os slides dos fluxogramas atual e do fluxograma futuro, tá? Então, ele é para a gente entender um pouquinho como é que tá a arquitetura curricular desse novo currículo, tá? Como que ele foi planejado em termos globais, não só em termos de caixinhas. Então, aqui, a gente vê que primeiro e segundo ano está indicado que tem como título aqui a matemática da educação básica com conhecimento pedagógico de conteúdos, e também depois a gente vai ver ali embaixo com um pouco de formação geral, né? Entrou aqui o Vanderlei, deixa eu agradecer a presença, obrigada, Vanderlei, que bom ter você aí. A gente está aqui apresentando, então, o novo currículo. Bom, então, fechou a janela, você podia ter deixado a janela aberta, pelo menos o Carlos não ficou aqui só olhando a minha própria. Então posso, tudo bem. Olha só, obrigada. Aqui, né, no primeiro e segundo ano, a gente foca na matemática da educação básica, mas não é, aí você vai dizer assim, mas então são 2 anos de revisão, gente, essa é a coisa que eu mais detestava, é quando vinha alguém e me dizia, vocês vão fazer 2 anos de revisão, discutir a matemática da educação básica e o ensino da matemática da educação básica não é revisão na formação de professores, é o próprio cerne da formação de professores. Essa discussão começa aqui nesses 2 anos e ela vai depois, nesses outros anos, ela permanece em diálogo com as outras disciplinas que vão entrando já, disso que a gente chama de matemática acadêmica. Mas isso que inicia aqui é a própria formação dos professores, né? Então, a gente vai rever os conteúdos matemáticos? Sim, vamos. Vamos fazer recomposição de aprendizagem? Sim, vamos. Mas é esse o objetivo e todo o objetivo desses 2 anos? Não, não é. O objetivo realmente é discutir o ensino desses conteúdos na educação básica. A gente começa desde o primeiro ano agora, discutindo desde o primeiro semestre o ensino de matemática na educação básica. Não é uma coisa que vai ficar lá para o 5º semestre. Não é. Agora começa no primeiro semestre essa discussão. Primeiro ano com ênfase no ensino dos conteúdos do Fundamental 2, segundo com ênfase no ensino médio, mas não é uma divisão rígida, tem coisas dali que vão para cá, daqui que vão para lá, mas um pouco esse é o foco. E junto com os conteúdos matemáticos, a gente vai trabalhar o conhecimento pedagógico de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Como que eu ensino esse negócio? Que recursos eu tenho? Vou ensinar fração? Quais são os recursos? E como é que eu uso esses recursos para ensinar fração? Também os tópicos de formação geral. Por que eu ensino? Por que eu preciso ensinar lá em matemática básica ou na escola que os sistemas de numeração não foram, que tem muitos outros que começaram muito antes, que eles têm história, que nós temos sistema egípcio, babilônio, porque é uma curiosidade de saber que a humanidade produziu muitas ideias. Não é só isso, vai além disso, tem a questão também, né, da gente trabalhar com a Lei 10.639, então você apresentar saberes de outras culturas, né, trazer saberes de povos africanos, tudo isso está presente e precisa ser discutido junto, né? Então, esses 2 primeiros anos são é um período, inclusive outra coisa é que as disciplinas elas devem dialogar idealmente, né? Não é assim, caixinhas isoladas. Você está ali naquele momento trabalhando com ensino de matemática para a educação básica. Sobretudo para o Fundamental 2, né, de 6º a 9º ano. Então, o que você vai ensinar lá em álgebra vai dialogar com o que você vai ensinar em geometria. Se você pegar o livro didático, aliás, é o mesmo. Os livros didáticos, uma análise de livros didáticos também é parte desse período aqui do curso, tá? Então, isso constitui aqui um pouco os nossos 2 primeiros anos. E aí, como eu falei para vocês que eu ia circular entre essa slide e os fluxogramas, eu quero observar, então, aqui. Esse aqui é o nosso fluxograma atual do noturno, né, 10 períodos. Eu quero dizer também uma coisa, esse fluxograma, a gente já teve essa reforma que a gente está fazendo agora, que a gente está fazendo alguns avanços, mas não são avanços que começaram do zero, começaram de uma estrutura já muito
muito bem construída e que veio sendo trabalhada ao longo das últimas reformas curriculares, das últimas gestões. Também aqui está a Laila, está a Vanderlei, que conseguiram muitos avanços também em suas gestões, inclusive, se a gente olha para esse fluxograma, a maioria das disciplinas matemáticas também não são comuns a bacharelado e licenciatura, justamente porque elas já buscam ter uma cara voltada para a formação docente. A gente ainda tinha aqui cálculo 2, GA, que vai continuar tendo, mas a gente tem, por exemplo, a álgebra linear para licenciatura, cálculo 1 para licenciatura, então é um processo, né? Agora, eu vim aqui também para mostrar, nesse slide, aquilo que eu estava falando. O quinto período começava tópicos de educação matemática. E aí, aqui vem essas disciplinas. Então vamos ver como é que é a educação matemática na geometria, na aritmética e na álgebra, vamos fazer o laboratório, na segunda metade do curso. Na primeira metade, não. Aqui você começa a ver matemática, depois a gente fala disso. Essa é a lógica que a gente mudou. Às vezes as pessoas dizem, puxa, mas o curso vai ficar mais fraco, tem menos matemática, tem menos conteúdo? Não. O que a gente fez foi uma reorganização do conteúdo, sobretudo. Então, essas disciplinas aqui, separadas, se você procurar no novo currículo, você não vai achar aqui. E agora? Perdemos a educação matemática, aritmética e álgebra, a educação matemática e geometria, que desastre. Não perdemos. Onde que elas estão? Elas estão aqui em ensino de números, álgebra e funções 1, 2, 3 e 4. Elas estão em geometria plana 1, geometria plana 2, geometria espacial, laboratório de geometria. Elas também estão em tópicos de educação matemática lá no final, elas também vão permear um pouco modelagem, porque a ideia foi justamente integrar a educação matemática com os outros temas do curso. Então, eu quis marcar um pouco essa ideia de que não há uma diminuição de conteúdo, há uma reorganização de conteúdo. Claro que com as legislações e tudo, sempre tem um ou outro tópico específico, você diz, isso aqui vai sair, mas em geral esses tópicos que saem são justamente aqueles que já têm muito pouco diálogo com a formação docente. Então, na verdade, você se pergunta por que eles estavam lá, né? Então, aqui, a gente tem a matemática, nesses 2 anos, tem esse foco muito grande na formação para a educação básica, para o ensino da educação básica. Aí, no terceiro ano, é um ano muito focado num aprofundamento em matemática aplicada. É o que a gente chama da matemática acadêmica, está aqui, né? O cálculo diferencial, integral, a geometria analítica, GA, probabilidade, estatística, modelagem matemática, mas isso com vistas à discussão da relação com o ensino na educação básica, ou seja, a gente vai estudar cálculo, vai continuar estudando. Na verdade, a gente já tinha o cálculo 1 para licenciatura, álgebra linear para licenciatura, em que a gente trabalha esses temas, mas pensando também em como eles contribuem para a gente propor propostas de ensino, para a educação básica, ou para entender melhor certos temas da educação básica, né? Um exemplo que eu sempre dou, dei muito nessa reforma, esse exemplo é o seguinte: quando você tinha lá, por exemplo, no bacharelado, uma disciplina de nivelamento, aqui a gente não tem nivelamento, aqui a gente tem formação de professores, mas lá você tem, chamam de nivelamento, né? E aí você tem polinômios. Aí você pensa, mas para que tem polinômios ali? Tem polinômios porque ele vai precisar de polinômios depois quando ele for derivar e tudo, né? Vai ser importante. Aqui, nas nossas disciplinas dos primeiros anos, os polinômios, eles não são um conteúdo acessório para um conteúdo, como é que chama? Profilático, né? Para depois, quando você for precisar. Não, eles são muito importantes porque eles são temas que serão trabalhados na educação básica. E aí, depois, a derivação? Ela é menos importante? Não, ela também é muito importante. Só que agora é a derivação que vai ter sua importância do fato de que ela vai ajudar a entender muito mais os polinômios, como variam, por que essa diferença entre um polinômio de grau 3, de grau 2, de grau 4, você vai começar a lidar com isso de outra forma a partir das ideias do cálculo diferencial integral. Então, o cálculo é muito importante, a álgebra linear, a probabilidade, a estatística, tudo isso segue estando no curso e muito valorizado, mas agora com esse foco para a formação docente. E a modelagem matemática, que, de certa forma, vem integrar tudo isso e trabalhar também com metodologias que são muito demandadas hoje em dia, que estão muito em voga, inclusive,
estão muito presentes nas avaliações também, como a PND, o ENAD. Então, isso aqui é o terceiro ano, né? Aqui depois a gente tem o quarto e quinto ano, que são aprofundamentos teóricos epistemológicos com formação geral. O que significa isso? A gente vai ter os fundamentos da álgebra, os fundamentos da análise, os fundamentos da geometria, ou seja, aquelas diferenças em que a gente olha realmente como que a matemática contemporânea foi se estabelecendo, foi se constituindo teoricamente. Né? Você vai estudar no fundamentos da análise a construção dos números reais, seja através das sequências de Cauchy. A gente vai estudar também outra construção, que é a do Dedekind. A gente vai estudar pelo axioma do supremo. A gente vai estudar como essas demonstrações da análise são estruturadas com os épsilons e deltas. A gente vai estudar toda essa base que sustenta essa matemática contemporânea, porém com um objetivo que não é, eu quero que o licenciando se torne apto a provar os resultados ou as questões mais difíceis de análise. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que o licenciando tenha uma compreensão profunda desses temas e que ele saiba relacionar isso com o que ele vai ensinar depois, que ele entenda, por incrível que pareça, tem inclusive pesquisas que mostram isso, mas, né, Vanderlei, a gente pode dizer que muito poucos professores que atuam na educação básica entendem realmente o que é um número real, o que é incomensurabilidade, e a gente não quer que o nosso professor saia daqui sem saber isso. Né? A gente não vai formar professor para ensinar que número real é um número racional, é um número, É um número que não é racional, junto com o racional, quer dizer, o real seria o irracional mais o racional, né? E o que é o irracional? É o real que não é racional. Ou seja, você tem uma tautologia aí, né? É uma questão cíclica, e, na verdade, a pessoa não sabe o que é um número real. A gente não quer isso. E para você entender o que é um número real, é na análise. É no fundamento de análise. Não o fundamento de análise simplesmente para sair demonstrando resultados complicados. Não é esse o nosso objetivo. É a compreensão mesmo dos objetos matemáticos. Mesma coisa, fundamentos de álgebra, fundamentos da geometria, então são disciplinas bem matemáticas. Mas que dialogam com a formação docente, claro. Aqui a gente também tem a história da matemática, a gente tem disciplinas de formação geral, aprofundamento em formação geral também, como educação de relações étnico-raciais, que passou nessa reforma a ser uma disciplina obrigatória para todos os cursos de licenciatura da UF. Igualmente, a educação inclusiva, na verdade, a disciplina chama Educação Especial Inclusiva, vai ser uma disciplina obrigatória para todas as licenciaturas da UF, e a gente tem, no nosso curso, também teríamos EJA como obrigatória, e aí aqui, além dessas disciplinas, né, não está aqui, mas tem também o tópico de educação matemática, que agora não é mais... eu já falei da relações étnico-raciais e EJA. Flávia, obrigada. Bom ver você aí, Flávia. O tópicos, que num currículo aqui antes, né, a gente tinha aqui tópicos como uma disciplina que, a partir de tópicos, ela ia introduzir o trabalho para você poder entrar nas específicas de educação matemática. Tópicos ganhou outra função agora. Agora, a educação matemática, como eu falei para vocês, está ao longo de todo o curso. E tópicos é uma disciplina que no último semestre aqui, ela vai fazer justamente um fechamento, amarrar, né? Vai aprofundar e amarrar um pouco tudo isso que foi trabalhado de educação matemática ao longo de todo o curso. Então, assim, essa daqui, a arquitetura do curso, ela tem, assim como vocês veem, cada fase tem seus objetivos. A primeira fase é inicial, a formação, o trabalho, a preparação para o ensino diretamente na educação básica, revendo os conteúdos, aprendendo sobre o ensino desses conteúdos, né? Depois, e também começando a formação geral e a educação matemática, depois você tem um aprofundamento aqui, já na linha da matemática aplicada, do cálculo, dessas disciplinas que estão muito associadas a essa matemática contemporânea, ou moderna, a gente pode dizer, né? O cálculo
E aqui, mais contemporânea ainda, na verdade, a análise, essas construções que foram feitas mais recentemente, que deram à matemática uma organização, que hoje em dia é aqui, no meio acadêmico, se toma como parâmetro e baliza, né? A gente vê aqui no final, no quarto e quinto ano, junto com, aí você tem aprofundamento de vários tipos, você tem o aprofundamento na matemática, o aprofundamento na formação geral, na educação matemática, então os 2 últimos anos são anos propriamente de aprofundamento. E uma coisa interessante, como eu falei lá para vocês no início, né, aqui, com que a gente teve como um dos princípios, né, dos professores, do NDE, dos professores que trabalharam na reforma, a questão da flexibilidade e acolhimento aos percursos. Então, nessa fase final, justamente de aprofundamento, a gente tem aqui, olha, uma sequência de 4 disciplinas obrigatórias livres que devem comportar justamente essa diferença de perfil, de interesse entre os alunos do curso, né? Então, é um espaço para vocês escolherem, cada um escolher um pouco o caminho que lhe parece mais adequado para os seus objetivos, né? Então, isso está contemplado aqui no aprofundamento. Esse aprofundamento tem uma certa liberdade, tem coisas que são básicas para todo mundo, mas tem uma parte que a gente dá esse espaço para vocês definirem um pouco. Que mais? Bom, aqui, então, está o fluxograma atual, né? O atual não, desculpe, o novo proposto, que começaria, então, aqui, a gente teria 3 disciplinas voltadas para o ensino de geometria na educação básica, uma de laboratório no ensino de geometria, que vai amarrar um pouco, várias coisas de materiais concretos, de recursos de laboratório, são trabalhados nas primeiras, mas aqui a gente faz essa amarração também teórica, né? Que hoje a gente tem aqui lá para o final do curso, aqui na disciplina de laboratório. Aqui a gente tem as disciplinas de números, álgebra e funções, ensino de números, álgebra e funções, pensando também no ensino da educação básica. Eu vou comentar mais ou menos, eu falei para vocês que a gente reorganizou, né? Que os conteúdos continuam lá, mas reorganizados. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui. Essas 2 primeiras, por exemplo, elas contêm basicamente conteúdo matemático de matemática básica, mas aí misturado com conteúdo de educação matemática, aritmética e álgebra, tá? Por isso, juntou 2 e deu outras 2 com uma nova organização. Não é exatamente isso, misturou e deu, tá, gente? Mas, assim, para vocês terem ideia que o principal, que está dando sustância a essas disciplinas, de onde que veio e como que foi feita essa reorganização. Essa terceira daqui, ela vai ter um pouquinho de funções, de ensino de funções, e ela é muito focada também no ensino de análise combinatória. Tá? Vocês virem, cadê a disciplina de introdução à análise combinatória? Não tem? Eu que já fiz agora, se eu migrar, ela não vale nada? Não, isso está aqui dentro. Inclusive, se quem migrar e tiver feito introdução à análise combinatória, tem a equivalência para essa disciplina daqui, tá? E o que é essa ensino de números, álgebra e funções 4? Essa disciplina, ela contém um pouco, basicamente o que a gente tinha na introdução ao cálculo, é realmente muito voltada para o ensino de funções, tá? Questões relativas ao ensino de funções na educação básica, e a gente faz a recomposição de aprendizagem de funções também, mas entrou mais um item aí, que é uma abordagem de números complexos com uma perspectiva compatível com a educação básica, né? Na BNCC não consta mais números complexos, mas ainda há certos contextos da educação básica que se aborda, então a gente colocou isso aqui. No currículo anterior, se a gente fosse olhar as emendas, isso estava lá em matemática básica, o que é muito pouco razoável, porque você mistura numa disciplina conteúdos desde de contagem, de operações aritméticas, com outros conteúdos que ficam muito longe, né? Então, a gente reorganizou dessa maneira. Bem, aqui a introdução à educação matemática, aquela disciplina que a gente tinha de perspectivas, ela ganha uma outra cara. Ela, quando foi criada como perspectivas, o objetivo vamos criar um momento para apresentar para os alunos os projetos que a gente tem para ele começar a se envolver. Isso até ainda poderia ser feito, mas agora ela tem já uma ementa mais amarrada, que ela tem por função, justamente, eu falei para vocês que nessas daqui de geometria e de números, álgebra e funções, nós também temos uma discussão do ponto de vista da educação matemática. Mas então, assim, algumas noções básicas da educação matemática que a gente precisa
para usar também nessas outras disciplinas, elas vão ser apresentadas aqui. Então, essa disciplina é como se fosse uma introdução ao que hoje a gente tem em educação matemática, análise aritmética e álgebra, educação matemática e geometria, aqueles principais ideias, principais conceitos, para vocês, ao transitarem por essas disciplinas daqui, dos 2 primeiros anos, conseguirem já ir observando na prática como que esses conceitos surgem, como que eles se encaixam com o ensino da matemática, no mesmo momento que vocês estão aprendendo essa matemática também, ou estão revendo essa matemática, né? Então, e laboratório de informática, que vocês têm hoje, é uma disciplina de introdução ao computador e a recursos digitais e tudo, continuaremos tendo, com alguma atualização. Hoje em dia não faz sentido ter uma disciplina dessas que não trate um pouco de IA, né, de outros recursos mais recentes. Eu sei que as nossas disciplinas já têm feito isso, mas isso por iniciativa dos professores, né, uma iniciativa muito feliz. Agora a gente está colocando também nas emendas, atualizando. Aqui a psicologia da educação, que vocês já têm, a didática que vocês já têm, introdução à docência. Hoje teve algumas informações sobre do Conselho Nacional de Educação, porque na DCN a gente tinha aqui, o estágio tem que começar no primeiro período do curso, que é uma coisa meio assustadora, né? Então, o que a UF fez? A UF criou essa introdução à docência, que teria 20 horas de estágio, mas seria uma introdução ao estágio, na verdade, feita pelo pessoal da Faculdade de Educação. Parece que há sinalizações de que o estágio não vai mais precisar ser do primeiro período, vai ter que ser a partir do terceiro. Se isso, de fato, se verificar, eu não sei se essa disciplina será mantida ou não, ninguém sabe, ainda vai se decidir. Tem um acento errado aqui, né? Mas, como vocês veem, existe também a demanda de que o estágio seja feito ao longo de todo o curso. Então, a PPE, ela mudou, em vez dela estar como no currículo atual, que ela começa aqui no 7º período, agora ela começa no 3º, depois tem PPE2 no 5º, depois a 3 no 7º e depois a 4 no 9º. Justamente porque, como eu falei para vocês, isso não foi uma coisa assim da cabeça da gente, do NDE, não. As diretrizes, o objetivo delas é que o curso, como um todo, vá preparando o licenciando para atuar na educação básica. Então, a gente acompanhou esse movimento ao propor, então, trazer essas disciplinas de educação matemática, misturar com as disciplinas que tratam de educação básica e, de fato, trabalhar com isso desde o início do curso. Aí, aqui depois, tem a educação financeira escolar. Repara que no nosso currículo atual, ela também é uma disciplina de 9º período, fica lá no final. A gente trouxe para o início, não, a gente vai começar o curso discutindo a educação, o ensino na educação básica, né? Ensino de probabilidade estatística, aqui também se inverteu a lógica. Hoje, para você fazer instrumentação do ensino de probabilidade estatística, você primeiro precisa ter feito fundamentos de estatística aplicada. Ou seja, é aquela ideia para conseguir pensar sobre o ensino da educação básica, eu preciso primeiro conhecer as teorias mais avançadas e mais acadêmicas. E a gente um pouco está invertendo essa lógica. Não, a gente começa pensando no ensino da educação básica, e aí, ao mesmo tempo, a gente reforça o conhecimento da educação básica, e depois a gente vai aprofundar isso. Aqui, com a disciplina de fundamentos de estatística, ela vem agora depois, né? Então, essa não é a mesma instrumentação de combinação de estatística que a gente tem hoje, também tem uma modificação da ementa, claro, né, para se adequar a isso. Mas é uma disciplina que está aqui esse aqui, então a gente compôs aqui, já demos uma olhada, né, nesses primeiros 2 anos de curso. Aí, como eu falei para vocês, aqui, esse é o 3º ano, geometria analítica, álgebra linear para licenciatura, cálculo 1 para licenciatura e cálculo 2 para licenciatura, a PPE 2 o estágio, a modelagem e os fundamentos de estatística, tá? E depois aqui vem a parte do fundamento da álgebra para licenciatura, que basicamente é a parte que a gente tinha em aritmética e em polinômios, né? Isso foi reunido, foi pensado como uma disciplina, atendendo inclusive as diretrizes de 2001 também, que pediam que o curso deveria ter fundamentos de álgebra para licenciatura, fundamentos de álgebra, fundamentos de geometria e fundamentos de análise.
e a gente então resolveu padronizar os nomes seguindo. A gente já tinha fundamentos de álgebra, só que eles estavam distribuídos em 2 disciplinas, aritmética e polinômios, e agora a gente montou uma com essa nomenclatura, aproveitando a própria nomenclatura da diretriz de 2001. Então, aqui tem essas 3 disciplinas, tópicos, eu já falei para vocês. Aqui o nosso corredor de obrigatórias livres, que é o espaço para vocês tomarem aí também os rumos que têm mais relação com cada um de vocês. História da matemática, está aqui também como um aprofundamento muito importante para a formação, PPE 3, PPE 4, educação inclusiva, Libras está aqui também, continua, optativa pedagógica, e aqui as disciplinas de relações étnico-raciais, educação de jovens e adultos e educação inclusiva, tá? E OEB, né? Essas disciplinas que continuam existindo. Eu quero que vocês observem também que um cuidado que a gente teve aqui foi de que nesses semestres ímpares que tem estágio, da gente ter 2 disciplinas matemáticas somente aqui nesse, porque justamente a gente vê muitas vezes os alunos não conseguindo cumprir as horas de estágio, a hora de PPE e mais as horas das outras disciplinas, especialmente aluno, às vezes, do noturno trabalha o dia inteiro, então a gente conseguiu essa organização curricular aí para favorecer isso. O único semestre que tem PPE e tem 3 disciplinas é esse daqui, né? Mas aí tanto a obrigatória livre o aluno pode realocar e tudo, mas como também, na verdade, ele tem uma disciplina matemática, obrigatória livre, educação inclusiva, né? São disciplinas que, bom, a gente espera que nesse momento o aluno já consiga mais ou menos aí conciliar, ou, enfim, se precisar, use um semestre a mais, não tem problema. Bom, eu acho que com isso eu expliquei um pouco sobre currículo. Agora, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a migração curricular, que eu acho que isso deve estar preocupando muitos de vocês, né? Então, sobre a migração curricular. Primeiro, a reforma prevê equivalências para que os estudantes não sejam prejudicados no caso de transição para a nova matriz, tá? Então, como eu falei para vocês, o que a gente fez foi reorganizar os conteúdos e, então, existe uma forma de ir aproveitando as disciplinas que já foram cursadas, no caso de quem for fazer a migração curricular. Pelas definições atuais do CNE, que podem mudar, porque isso voltou à discussão no CNE, mas pelas definições que ainda estão vigentes, que são as de 2024, todo mundo que entrou a partir do segundo semestre de 2024 deveria fazer a migração, deve fazer a transição curricular, tá? Mas a gente estruturou as equivalências para evitar que esses alunos tenham uma ampliação de carga horária com isso, tá bom? Como eu falei, pode ser que isso mude? Sim, pode ser que isso mude. Por enquanto, isso é o que a gente tem na mesa ainda, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vale comentar aí, como está no item 3, que para a maioria dos estudantes, especialmente para quem não está no final do curso ainda, a migração ela é uma possibilidade que é interessante para ser considerada, porque o novo currículo ele ficou com uma estrutura mais interessante, ele dá mais flexibilidade para o aluno. Por exemplo, eu não sei se vocês observaram, mas no nosso currículo atual, vocês sabem, tem o TCC como uma coisa obrigatória. Aqui no novo currículo, vocês não viram TCC. Vocês vão dizer, mas não tem mais, que se eu quiser fazer um trabalho no final do meu curso de pesquisa, eu não posso? Sim, você pode, mas não é obrigatório. Vai estar aí para quem quiser. Como que vai ser feito por quem quiser? Dentre essas obrigatórias livres, a gente tem 2 obrigatórias livres, que são Introdução à Pesquisa em Educação Matemática 1 e Introdução à Pesquisa em Educação Matemática 2. A 1 vai ser uma disciplina de turma sobre metodologia de pesquisa, sobre tendências em educação de pesquisa em educação matemática, e que deve preparar o aluno para escrever um projeto, uma introdução de trabalho, que seria mais ou menos o que faz o TCC1, né? Só que aqui de forma já agrupada. E a 2, a Introdução à Pesquisa 2, essa é como o TCC2 mesmo, é uma disciplina de orientação. Com a diferença que o aluno não precisa obrigatoriamente terminar com um TCC no molde TCC. Em vez disso, ele pode dizer, não, o meu objetivo, eu gostaria de terminar com um artigo publicado, com 2 artigos publicados, eu gostaria de terminar com um projeto de pesquisa, porque eu vou me candidatar a um mestrado, e aí o TCC hoje, 2, obriga um certo modelo de resultado de produto de pesquisa.
E aqui, na Introdução à Pesquisa em Educação Matemática 2, você tem mais flexibilidade com relação ao produto que você vai ter, o resultado que você vai ter dessa disciplina em função dos objetivos do aluno. E quem simplesmente, não tem nenhum interesse em pesquisa, eu quero ir para a escola dar aula, ótimo, a gente precisa que você vá para a escola dar aula. Você pode escolher uma série de outras disciplinas, não é obrigado a fazer um TCC mais, né? Então, tem certas vantagens, eu acho que tem mais flexibilidade, o novo currículo, então acho que todo mundo deveria pelo menos dar uma simulada, né? Eu, inclusive, fiz um recurso que eu vou trazer aqui para vocês, que é um simulador, já eu vou passar para vocês. Essa apresentação ela tem 2 momentos. Esse primeiro que é o de eu falar e apresentar e explicar para vocês as coisas, o outro que é vocês simularem e trazerem as questões de vocês, tá? Então, aqui, a coordenação vai estar disponível também para orientar os estudantes na análise da migração curricular, né? Eu falei, eu vou passar um simulador, mas esse simulador é para vocês brincarem e terem uma ideia, mas depois a gente pode conversar, vamos ver realmente aqui. E aí eu vou passar o simulador para vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, até enquanto os outros estiverem mexendo aí com as simulações de migração, para entender um pouco a relação do que está cursando agora com o novo currículo, mesmo que não vá migrar, né? Não, já estou terminando, não vou migrar, mas eu quero ver qual é a relação, onde que o que eu cursei se encaixa no currículo novo, né? Para ver essa coisa que eu falei, que a gente reorganizou e não eliminou. Então, aqui eu vou explicar primeiro aqui como é que é o uso do simulador. Eu vou passar para vocês um link, vocês vão entrar numa página, e aí cada um de vocês pode ir lá, não precisa botar dado nenhum, é uma coisa de vocês, cada um faz sua simulação, fica com ela para você, tá? Você marca aqui as disciplinas que você já fez no currículo atual. Se você é do currículo antigo eu digo 08 ou 09, daí você vai ter que fazer as equivalências do antigo com o atual para poder ver o que você marca aqui. Depois eu posso passar uma tabelinha que ajuda. E aí esse simulador vai mostrar para vocês, vai acender no currículo novo que disciplinas que vocês já teriam cumprido. E depois, mais importante do que isso, vai ter um resumo, porque eventualmente pode ser, por exemplo, eu falei para vocês que aqui essas 2 disciplinas, elas contemplam as 2 primeiras, números, álgebra e funções, contemplam matemática básica com um pouco de educação matemática, com educação matemática, aritmética e álgebra. Então, se você fez só matemática básica, não vai acender nada, mas vai ter uma observação lá no final, no resumo, aqui informando que caso você curse a educação matemática, aritmética e álgebra, então você vai ganhar as 2. Então, é importante ler também o que consta no resumo da simulação. Eu vou botar aqui. Bom, o link eu vou botar no chat. Aqui já tem um QR Code para quem quiser acessar com seu... uma recomendação. Baixem aí, olhem, abram em algum lugar a sua integralização, porque o que você deve usar para marcar o que você já cumpriu é a sua integralização do IDUF. Tá? Se você tem as disciplinas que está cursando agora que vai ser aprovado, também já pode marcar na sua simulação. Eu vou botar no chat o link, para quem preferir acessar por link. Cadê? Deixa eu recuperar meu mouse da outra tela para essa. Pronto, tá aí. Um detalhe, tem que estar logado pelo IDUF, tá? Se tentar abrir num navegador sem estar logado no IDUF, vai dar erro, não vai permitir, mas se você abrir logado no IDUF, no navegador associado ao seu IDUF, você consegue. Então, a minha proposta agora é essa, né? Que quem quiser perguntar alguma coisa, tiver dúvidas, pode perguntar. Os outros podem pegar o simulador aí e dar uma olhadinha, marcar, ver o que se entendem um pouco aí, como é que funciona, e trazer as dúvidas, né? Hoje é o segundo momento de conversar mesmo. Fala, Renato. Olá, Anne, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Queria perguntar, lá no fluxograma novo, né? São 2 perguntas, né? Acho que a primeira pertinente é na questão das disciplinas do GGM, né? Então, temos a geometria plana, né? 1, geometria plana 2, espacial, aí pulamos, só que tem um limbo, e depois vem uma disciplina que me parece a não euclidiana, mas eu não entendi exatamente se é ela ou não. Poderia me tirar essa dúvida? Eu vou voltar lá, Tá vou bom. tirar o QR Code um pouquinho, gente, para conversar. Então, não tem limbo nenhum, tá? O nosso programa está todo bem estruturado. Não. Aqui, você diz o seguinte, aqui tem as disciplinas que são voltadas mais para o ensino, né, da geometria,
Aqui tem a parte de geometria analítica, que é essa Isso. geometria moderna, vamos dizer, e a parte mais de fundamentos de geometria vai tratar também das não euclidianas. Inclusive, na simulação, quem fez não euclidianas consegue equivalência para fundamentos da geometria. A ementa de fundamentos da geometria trata, sim, da discussão exatamente dos postulados e do que acontece quando a gente quebra um postulado desses, né? E aí vai para as não euclidianas. Fala. Mas o foco é diferente, né? O foco da não euclidianas tinha outro, e esse fundamento da geometria é totalmente um foco diferente. Ou estou enganado? Eu não sei qual é. O problema é o seguinte: uma coisa qual era para ser o foco da não euclidiana, que era para ser para a formação docente. Então era para ser o mesmo dessa que essa daqui tem. Agora, eu sei que por vezes a não euclidiana pode ter se parecido muito com uma geometria hiperbólica, que não dialoga com a formação docente. Exatamente. Mas não era esse o objetivo. Tá? Aí, assim, o objetivo que tinha a não euclidianas continua sendo o objetivo que está... Quer dizer, não é exatamente o mesmo, porque fundamentos de geometria vai além de não euclidianas, na verdade, mas inclui não euclidianas, né? Não sei, Laila, se estiver aqui. Laila, você quer falar um pouquinho sobre essa parte? Então, eu posso falar um pouquinho assim, a questão do fundamento de geometria, ela vem a se alinhar um pouco com as geometrias não euclidianas, mas de fato, como a Michelle falou, ela extrapola um pouco isso, né? Porque a ideia é que aquelas disciplinas de geometria iniciais, ali, geometria plana 1, geometria plana 2, geometria espacial, laboratório de ensino de geometria, a ideia é que essas disciplinas não façam, de fato, uma construção axiomática da geometria, que não abordem de uma maneira muito profunda axiomas, postulados, a construção da geometria euclidiana conforme os elementos de Euclides, né? Então, a gente precisaria de ter um outro momento, além dessas 4 disciplinas iniciais, para a gente conversar um pouco mais nesse formato, fazendo mais essa construção axiomática, discutindo a importância do 5º postulado, negando o 5º postulado, vendo o que aconteceria, conversando um pouco da história da geometria, como isso se deu na prática, com as diversas tentativas de se negar o 5º postulado e a descoberta das geometrias não euclidianas. Então, a ideia é construir uma disciplina de fundamentos da geometria que traga essa construção axiomática para a sala de aula, e aí acaba passando pelas geometrias não euclidianas, né? Porque quando você nega o 5º postulado, você chega lá na geometria hiperbólica, você chega na geometria elíptica, então você poderia conversar sobre essas geometrias um pouco mais, e também ter mais essa pegada da sala de aula, falando de geometrias não euclidianas que são mais propícias para a sala de aula, por exemplo, a geometria do táxi, poderia falar um pouco sobre geometria esférica, né? Quando a gente fala para um aluno, vamos calcular a distância daqui até Natal, uma cidade aqui dentro do nosso país mesmo, no Nordeste. Se a gente simplesmente bota a régua sobre um mapa, é óbvio que a gente está dando a ideia para o aluno de que o mundo é euclidiano, ele é cartesiano, ele é todo quadradinho, né? E na prática as coisas não são assim. Então, ter essa discussão na sala de aula com o aluno, para poder despertar um pouco nele que o mundo não é cartesiano, que a gente precisa ir um pouco além, seria interessante. Mesmo a gente sabendo que lá na educação básica a gente não trata de forma profunda as geometrias não euclidianas. Mas aqui no nosso curso, a gente extrapolar um pouquinho esse limite da educação básica e dar esse tipo de formação para vocês, eu acho que pode ser muito importante e interessante para você que vai estar na sala de aula depois dando aula e que seu aluno pode te questionar qual a distância entre 2 cidades, por exemplo, e você ter que simplesmente pegar a tua régua, botar em cima do mapa e medir com ele. E não é assim na prática, né? Então, eu acho que essa disciplina traz ali uma discussão histórica muito interessante, mas depende muito da pegada do professor que tiver por trás disso, porque dependendo do professor, talvez ele ache que essa parte muito matemática seja muito importante. Quando eu vejo a disciplina, eu penso muito nessa construção histórica, nessa discussão de uma geometria neutra, sem o 5º postulado, e se a gente coloca cada um deles, para onde a gente vai, o que aconteceu dentro da história da matemática, da importância da história da geometria dentro da matemática. Então, eu vejo esse curso nesse formato. Eu não posso te garantir que ele vai ser exatamente como eu estou te falando.
Mas eu posso te garantir que se eu estiver dando, vai ser assim, porque é um assunto que eu adoro, que eu curto, e eu vou estar lá na fila para pegar essa disciplina. Mas aí, na prática, a gente vai ter que ver como essas coisas vão acontecer mesmo, né? Mas Tá bom. é uma disciplina que se alinha com as não euclidianas, mas ela extrapola aí as não euclidianas. Deu para você entender, Renato? Sim, claro. E a outra pergunta é sobre a educação matemática, aritmética e álgebra. Será ofertada no próximo período ou não? Vou Vai ter deixar essa essa aí para a equivalência? Michelle, então. Agora eu volto para a Michelle. Então, Laila, obrigada aí pelos esclarecimentos. Nada como quem realmente trabalha com geometria, com as disciplinas, com o ensino de geometria para falar, né? E eu espero que a Laila pegue essa disciplina, então, frequentemente. Gente, aí o que eu vou passando também as outras perguntas, mas olha só, isso que o Renato perguntou diz respeito a várias disciplinas. Então, primeira coisa, semestre que vem, o currículo novo não estará vigente ainda, porém, as disciplinas de primeiro semestre, tem poucas disciplinas que devem ser oferecidas do currículo novo. São as de primeiro semestre, tá? Porque todo mundo que entrar no semestre que vem vai migrar, então a gente já oferece as novas. E eu acabei de hoje definir isso junto com o pessoal do GAN lá, definir não, mas deve ser, né, a fundamentos de análise, porque a fundamentos de análise não mudou praticamente nada, a diferença é que a atual tem 6 horas, que não funcionam como 6 horas, e essa daqui vai ter 4 horas, então a gente já oferece no modelo 4 horas, que é o que de fato vem funcionando, porque 6 horas é um resquício de quando a disciplina foi criada e ela tinha uma ementa maior. A gente encolheu a ementa, mas não pôde encolher as horas naquele momento, então ficou essas horas sobrando. Então, semestre que vem, educação matemática, aritmética e álgebra. Tudo segue sendo igualzinho, menos as de primeiro semestre, e as de primeiro semestre tem as outras equivalentes. Ou seja, mas eu preciso fazer matemática básica de novo. Faz ensino de álgebra e funções 1. Eu preciso fazer a geometria plana. Faz geometria plana 1, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto, além disso, ainda relativo à mesma pergunta do Renato. Educação matemática, aritmética e álgebra e educação matemática e geometria são 2 disciplinas que vão compor com matemática básica e com geometria plana para equivaler a essas primeiras aqui. Então, essas disciplinas elas vão seguir oferecidas durante algum tempo, provavelmente, inclusive, dentro da caixinha de obrigatória livre, porque até quem está entrando, chegar nas obrigatórias livres, demora um pouco. Então, e aí, se chegou, faz como obrigatória livre. Talvez, em algum momento, a gente tenha que alternar entre os turnos, mas a gente vai manter tanto para quem, e também porque quem está se formando e não fez, precisa fazer. Então, a gente vai mantendo essas disciplinas também, tá? A Tainá tem uma pergunta depois. Tainá, você é a próxima aí da lista. Boa noite, tudo bem? Oi, Tainá, tudo bem? Então, eu fiz geometria plana, mas eu não fiz educação matemática e geometria. Aí no simulador, ele não matou nem o plano 1 nem o plano 2, então vou ter que fazer plano 1 e plano 2? Não, se você ler lá embaixo, que eu falei, tem que ler também a questão do resumo, né? Aqui, ó. Cadê? O resumo. Aqui deve estar escrito aí, para você, repara aí. Ele tá escrito assim: você cursou geometria plana. Caso curse educação matemática e geometria, o conjunto dará equivalência a geometria plana 1 e geometria plana 2. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? A partir do momento que esse currículo entra em vigência, a gente vai começar, inclusive, a ver maneiras de trocar aqui esse pré-requisito, de ter uma versão da educação matemática e geometria e educação matemática, aritmética e álgebra, para dialogar com essas que já foram feitas e vocês poderem fazer, completando, então, aquelas 2. Entendeu? A ideia é o que você fez vai ser aproveitado. Essa é a ideia que a gente tem. Eventualmente, você vai ter que complementar com mais uma para poder dar o aproveitamento certinho, mas a gente aí oferece essa uma. Tá, entendi. Tá bom, obrigada. Agora, o próximo da fila de perguntas é o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bom. Uma pergunta aqui, né? Em relação a Tainá comentou sobre, né, essa questão da geometria, mas no meu caso eu queria introduzir outra questão. No caso, eu verifiquei aqui que, né, no novo currículo, que está Pode botar um novo currículo na tela? Posso, espera aí, está aqui. Obrigado. Que, no caso, geometria analítica, álgebra linear, né? Álgebra linear, no caso, é uma sequência de GP, GP2, GE, laboratório e GA. No caso, eu fui aprovado em álgebra linear, né? No caso, aprovei em álgebra linear. Eu teria que
concluir, no caso, a geometria plana 1, a geometria plana 2, a espacial, o laboratório, a analítica. No caso, a analítica não, né? A analítica, como ela já é pré-requisito, realmente eu já havia concluído. Não, olha só, vou até botar aqui o simulador. Vamos lá, você falou que você fez o quê? Você fez a álgebra linear, não é? Isso, fiz a álgebra linear. A álgebra linear para licenciatura, quando você fez, ela acendeu aqui a álgebra linear para licenciatura. Mas aí... GA, não fez? Acendeu GA. Aí, no caso, eu fiz geometria analítica e álgebra linear, porque a álgebra linear tem o pré-requisito em GA. Só que as anteriores, que são a geometria plana, a geometria espacial e o laboratório, elas no novo currículo são pré-requisitos para que eu realize essas duas. Elas já seriam cortadas no novo... Não. Se você... Não, o que é eliminado é o que você fez. Se você fez, por exemplo, eu fiz geometria plana, aí você diz assim, puxa, eu fiz geometria plana, não marcou nada aqui embaixo, não marcou nada, porque aí deu aquela observação. Você cursou geometria plana. Se você cursar Educação Matemática e Geometria, aqui, aí acendem as duas caixinhas. Aí você cursa Educação Matemática e Geometria, acendem as duas caixinhas. Mas vamos dizer que você não fez isso aqui, mas você fez Geometria Plana, Geometria Espacial já abriu. Aí, quando você fizer essa daqui, vai acender a outra também, entende? Então, tem algumas regras que são casadas. Poucas, a maioria é uma por uma. Agora, o fato de ser pré-requisito antes ou depois, isso não altera nada, porque a gente realmente reconfigurou, e o fato de você, por exemplo, aqui no novo currículo, eu falei para vocês, o ensino de estatística vem antes da disciplina de fundamentos de estatística. No atual, não, vem depois, mas então o fato de eu ter feito fundamentos de estatística me daria já o ensino, porque se eu fiz fundamentos de estatística, olha só, acendeu essa daqui, mas não acendeu essa, que é pré-requisito dela. Porque justamente essa tem um outro objetivo, que é o da formação docente, que está mais associado a essa daqui que vinha em outra ordem, entendeu? Sim. Então, aí no meu caso, já pensando no próximo período, no ano que vem, no quinto e nos próximos períodos também. No caso da migração, para eu migrar para, no caso, eu aproveitar, né, as disciplinas de geometria plana e geometria plana 2 e todas as de ensino de números, álgebra e funções. No caso, eu ainda não fiz a de tópicos, então teria que... É isso. Nesse próximo semestre, como a gente ainda vai estar funcionando basicamente no currículo antigo, você ainda não vai conseguir fazer a disciplina de Educação Matemática e Geometria se você não fez a de tópicos, tá? Pelo menos até aqui a gente não tem aprovado em colegiado nenhum tipo de quebra de pré-requisito nesse sentido. Mas a ideia é que uma vez que o currículo esteja implantado e que a gente faça alguma adaptação aí para que essas disciplinas possam ser realizadas até antes da de tópicos, já que a de tópicos foi lá para o final do currículo. E aí, enfim, aí vai compensando, entende? Perfeito. Tá bom. Obrigado, Michele. Nada. Agora é o Renan que está na fila e na vez para perguntar. Pois não, Renan, boa noite. Boa noite, Ana Michele. Queria te fazer eu fui lá no link para marcar as disciplinas que eu já fiz. Eu marquei as novas tecnologias e achei estranho, ela não apareceu no novo. Caso eu reprovar novas tecnologias, se eu reprovar, eu não vou poder fazer ela no novo currículo? No novo currículo, quando eu acendi aqui novas tecnologias, olha só, ela acende como uma disciplina obrigatória livre. Nesse semestre que vem, a gente está... Bom, nesse semestre que vem está tudo sendo oferecido igual, novas tecnologias seguem sendo oferecidas. Quando o currículo novo tiver sido implantado, novas tecnologias devem ficar sendo como uma obrigatória livre do departamento que oferece ela hoje, GMA, possivelmente alternando entre turnos. O que significa isso? Quem cursou vai ter essa disciplina como obrigatória livre, porque ela realmente vai entrar como obrigatória livre no novo currículo. Mas e quem não cursou e vai migrar? Quem não cursou e vai migrar não precisa necessariamente cursar essa disciplina. Aí você vai dizer, mas aí a pessoa não vai aprender sobre tecnologias no ensino de matemática? Vai.
Por quê? Porque nessas disciplinas aqui, geometria plana, 1, 2, espacial, laboratório, educação e ensino de números, álgebra e funções, a gente também fez essa questão de permear aí um pouco a questão do uso da tecnologia no ensino. Tá? Por exemplo, essa disciplina de introdução ao cálculo, que que está muito contida na ensino de números, álgebra e função 4, ela é uma disciplina que, na ENAF 4, ela deve ser altamente vinculada a novas tecnologias. Então, entrou um pouco aí, é isso, a gente misturou as coisas para fazer, gente, o que deveria ser desde sempre a gente fala. Não faz sentido, aqui se estuda álgebra, aqui se estuda geometria, aqui se estuda a usar tecnologia para ensinar álgebra e geometria. Você tem que estudar isso quando você estiver estudando álgebra e geometria. Então, essas coisas foram incluídas dentro da estrutura do curso desses dois primeiros anos também. Então, no caso eu passe agora, se eu passar em matemática básica, não vou poder fazer introdução ao cálculo no semestre que vem ou vou ter que fazer introdução ao cálculo no ano que vem? Olha, no semestre que vem ainda tem introdução ao cálculo, oferecido igualzinho. Então, se você passou em matemática básica nesse semestre, você pode fazer introdução ao cálculo, tá? No próximo semestre, esse ano ainda? Esse ano, exatamente. Agora, vamos dizer que, eu fiz, bem, é isso, passou, vai fazer essa daqui. Se não passou, aí vai fazer ensino de números, álgebra e função 1, porque eu não consigo marcar aqui, porque eu só marco no de cima. E depois, no semestre que vem, faz ensino de números, álgebra e função 2. Mas se passar em matemática básica, aí faz introdução ao cálculo no semestre que vem, que vai contar como ENAF 4. Tá Ok, bom? tá bom. Que mais? Próximo é o Rodrigo. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. As matérias que são optativas de ênfase, elas entram na optativa pedagógica, que está ali no currículo antigo? Antes a gente tinha 2. Agora a gente só tem uma optativa pedagógica, porque ampliou, por outro lado, o número de disciplinas obrigatórias da Faculdade de Educação, né? A gente passa a ter educação inclusiva, EJA e relações étnico-raciais. Se você cursou uma disciplina que é de um desses temas, por exemplo, eu fiz educação de relações, como é que chama? Acho que é educação de relações étnico-raciais na escola, o nome da disciplina atual. Então, acredito que você vai ter aqui, ó, quer ver? Relações étnico-raciais na escola. Aí você vai ter essa daqui, eu fiz educação inclusiva ou educação especial, então você pode ter educação inclusiva. Por isso que aqui eu, inclusive, coloquei optativa pedagógica não listada à direita. Eu fiz uma optativa pedagógica, currículos, que não conta com nenhuma dessas aqui, aí vai contar como essa daqui. Tá Entendi. bom? Então, por exemplo, se eu fiz tópicos especiais em educação, entra nessa optativa pedagógica que não está Entra nessa listada à caixa direita. daqui. Tá, entendi. Tá bom? Obrigado. Nada, o próximo é o Márcio. Oi, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Então, eu fui aritmética, deu o currículo atual e aparece como possível obrigatória de escolha. Então, eu vou explicar isso. Peraí, deixa eu marcar aqui, ó. Quando você marca aritmética, onde está mesmo? Aqui, aritmética, tá aqui. Ela aparece como um amarelinho, né? Possível aproveitamento sob análise. Por que é isso? Porque, assim, os que estão em verde são aproveitamentos que vão estar no sistema, que são equivalências, que vão ser consideradas, assim, depois o aluno cursa uma nova também, mas para valer para o currículo antigo é uma equivalência já no sistema. Mas tem algumas disciplinas, a aritmética, a princípio, ela não deve ser equivalente a nenhuma das obrigatórias livres que a gente vai oferecer. Então, ela ficaria a descoberto. Mas a gente tem aquela premissa de que na migração, a gente deve buscar caminhos para não prejudicar o aluno, para contabilizar o que ele fez. Então, você fez essa disciplina, foi um conteúdo que você estudou e que de alguma forma te agrega para a formação. E aí a gente avalia, então, para fazer essa equivalência, mas aí é por equivalência personalizada, né? Ou seja, uma equivalência caso a caso. Porque a gente não joga no sistema já como uma equivalência automática, entendeu? Aí por isso que acende em amarelinho, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Próximo da fila
Agora aqui o Márcio estava em 2, o Matheus Oliveira. Mãozinha levantada aí. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu já fiz geometria plana. Se eu migrar para o novo currículo, eu vou ter que fazer geometria plana 2, assim? Não, na verdade, se você já fez geometria plana, a geometria plana 1 e 2, elas contemplam mais ou menos o conteúdo de geometria plana com o de educação matemática em geometria. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer educação matemática e geometria. E aí, olha só, eu acendi aqui educação matemática e geometria plana, tá vendo? Aí acendeu as duas. Então eu vou ter que fazer educação matemática e geometria. Isso. Entendi. Exatamente. Porque essas duas meio que misturaram e reorganizou como geometria plana 1 e 2. Então, você tem que completar com o que faltou a sua visão. Na verdade, quando você fez geometria plana 1, foi uma visão da geometria plana, não foi do ensino da geometria plana, certo, Matheus? Entendi. Sim, então, agora entendi. você vai pegar, vai fazer a partir do ensino para poder complementar e ter as duas. Tá? Quem mais aí tá? Não tem mais ninguém na fila, gente? Apareceu. Pronto. Kaique. Oi, Kaique. Professora, boa noite. Boa noite. Eu só queria confirmar para realmente não ficar com dúvidas. Eu estou mais ou menos 6º, 7º período ali nessa faixa. Então eu não estou nem tanto no começo, né, que é mais obrigatório mudar, nem no final, já que é mais claro ficar no currículo antigo. Eu queria entender como fazer essa análise para entender o que é melhor, para mudar ou não, relacionado ao momento que eu estou, né? Ótima pergunta, Kaique. Então, a primeira coisa é o seguinte, você pegar seu fluxograma atual e ver o que eu ainda preciso fazer no meu fluxograma atual. Depois, com base na simulação, né, você marcar o que você já teria e o que você teria que fazer no fluxograma novo. Porque daí o que pode acontecer é que seja uma questão da sua própria preferência, ou seja, você olhar, aqui eu vou ter que fazer esse grupinho de disciplinas, não deve variar muito em termos de quantidade com relação ao que ficaria faltando se você migrar, e aí é mais de você ver quais são, o que eu acho melhor para mim, para minha formação, para o que eu quero fazer, entende? Essa é uma das questões, né, que você pode considerar, mas uma coisa que nesses casos eu recomendo fortemente é dar uma passadinha na coordenação e conversar com a coordenadora, porque daí a gente vê juntos também isso. Tá bom? Tá bom, ótimo. Obrigado. Nada. Gente, eu vou estar à disposição de vocês, e esse próximo semestre é um semestre, na verdade, não só o próximo semestre, porque algumas decisões talvez seja importante vocês já começarem a ir pensando agora para planejar o próximo semestre também em função de se vocês vão migrar ou não. Mas a maioria dos casos não precisa planejar agora ainda. Aproveita o próximo semestre para estudar e decidir para 27, né? Se migra ou se volta, e aí vai lá e passa na coordenação para conversar com a coordenadora, que ela está lá para isso, tá? Cristiane. Então, na verdade, no meu caso, são duas perguntas. Uma é da situação da geometria plana. Quem já concluiu, então, a geometria espacial, a analítica e a plana, não precisaria fazer geometria plana 1 e 2, teria apenas que fazer o ensino da geometria, né? Que é laboratório de fazer ensino. educação matemática, você fez essas duas daqui e analítica, né? Olha só. Aí, quando você está com duas, você fez 3, está com 2. Está com uma perda aí, né? Mas isso você está de crédito. Quando você fizer educação matemática e geometria, aí é 4x4, tá vendo? Aí é só fazer educação matemática e geometria que acende tudo. Entendi. E no caso também, por exemplo, quem já fez análise combinatória, e tem uma outra também, que no caso elimina ensino de números algébricos e funções 3 e 4, que aí elimina o 3 e elimina o 4. Não teria necessidade de fazer o 1 e o 2. Tem que fazer... Peraí, calma aí. Não tem isso de que porque eliminou 3 e 4 não faz 1 e 2. Vamos com calma. A introdução à análise combinatória equivale a 3. A introdução ao cálculo equivale a 4. A 1 e a 2 precisam ser feitas. Como que compõe elas? Se você fez a introdução ao cálculo, você fez matemática básica. Aí você tem que fazer a parte de educação matemática, que é o que ficou faltando, porque essa parte antes estava no final do curso, agora a gente trouxe ela para o início. Você faz essa disciplina aqui, ó, e pronto. Preencheu tudo também. Entendi. Entendeu? A gente reorganizou. Então, tem uma parte que agora está no início,
mas que quem fez agora, nos últimos tempos, não fez, porque atualmente essa parte fica no final. Aí você vai lá e faz essa disciplina e completa, e aí acende todas as outras. Tem uma equivalência ali de quantidade. A quantidade que você fez, idealmente, deveria ser. Tem casos que não dá para aproveitar tudo, mas se você, por exemplo, fez 3 disciplinas de optativa pedagógica, 2, e nenhuma delas é daquelas ali, a gente vai ter que pensar se tem como alguma forma de aproveitar a segunda, mas das matemáticas, todas a gente dá um jeitinho, está tudo meio que aproveitado de alguma forma. Tá bom. Tá bom? O que mais, gente? Quem mais tem dúvida? Tinha alguém aí, o Leonardo tinha acendido e apertado, mas apagou. Leonardo, você tinha dúvida? Boa noite, Leonardo. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Não, a senhora já respondeu. Michele, tem uma pergunta no chat. Sobre as ementas. Na verdade, as ementas do currículo como um todo, né? Pois é, eu não liberei ainda, a gente não liberou essas ementas, porque a gente ainda estamos trabalhando no processo do SEI, tá? Ou seja, esse currículo, ele ainda não existe formalmente, mas as ementas já estão aprovadas, né? Ou seja, só que a gente está nessa parte burocrática. De qualquer forma, eu posso montar um material para disponibilizar, João Pedro, as emendas, sim. Mas, por enquanto, ainda não tem, que a gente está montando o processo do SEI ainda. Eu quis antecipar já, porque eu sei que vocês precisam ir se informando e pensando, né? Então, já antecipei aqui um pouco as informações, mas a ementa em si ainda não está disponibilizada. Oi, Natasha, boa noite. O que mais, gente? Que outras dúvidas aí que vocês têm? Fizeram uma simulação? Conseguiram fazer? Matheus, fala. Onde que eu posso encontrar essa simulação para eu poder também fazer? Simulação? Então, peraí, tem 2 formas. Uma forma é pelo QR Code, que está aqui, e outra é o link que eu tinha colocado no chat, mas eu vou colocar de novo para quem não estava, eventualmente, esse link aí. Tem que entrar logado no navegador do IDEUF, tá? Tem que estar logado no IDEUF. Aí pode usar tanto o link quanto o QR Code ali que você vai acessar. Fixa ali o seu comentário, Michele, deixa ele fixado, porque aí ele fica ali no chat. Eu não posso fixar o seu, mas você pode fixar. Já consegui, pronto, fixei, legal. Obrigada por me ensinar isso aí, Laila. Eu vou responder uma pergunta que tem da Natasha aqui no chat, depois eu sigo aí para os outros que levantaram mãozinhas de novo. A Natasha perguntou, as disciplinas de cálculo 2 e curvas de superfície vão virar somente cálculo 2 para a licenciatura? Olha só, Natasha, o cálculo 2 virou cálculo 2 para a licenciatura e ele agregou, assim, um pouco da ideia de curvas de superfície no sentido de trabalhar com funções de várias variáveis que representam superfícies e curvas associadas às ideias do cálculo. Então, curva de superfície ficava perto de geometria diferencial, né? Algumas ideias vão estar lá no cálculo 2. A curvas de superfícies, por sua vez, ela deve virar uma obrigatória livre, porque pode ter o aluno, não, mas eu gosto muito de geometria e eu acho que é legal essa disciplina também, dialoga e tudo, então ela vira uma obrigatória livre, tá? E aí o aluno que quer ir para esse percurso, como eu falei, obrigatória livre é para cada um seguir o caminho dos seus interesses, vai poder fazer. E, eventualmente, se alguém já fez curvas de superfícies, porque tinha que fazer, mas quer migrar, mas não é exatamente, a gente ainda pode considerar, tem uma aqui no simulador, eu já vou passar aí para o pessoal, eu quero mostrar para vocês, que tem a possibilidade... Aí eu já me formo. Porra. Alguém com o microfone aberto. Tem a possibilidade aqui, ó, se você marcou só curvas de superfícies, ela abre como fundamento de geometria, como possível aproveitamento sob análise. Por que isso? Porque, como eu falei, não é uma equivalência, até porque o conteúdo não é o mesmo conteúdo. Mas a gente pensa assim, bom, a não euclidianas, que está perto do fundamento de análise, hoje é uma obrigatória livre, ou seja, é uma disciplina que não é obrigatória, que faz parte da escolha do percurso. A curvas e superfícies hoje é obrigatória, mas vai passar a ser obrigatória livre, vai passar a ser uma disciplina de escolha.
Então, se a gente está fazendo essa troca, a gente também poderia, talvez, nesses casos específicos de migração curricular, aproveitar curvas de superfícies como no local da fundamentos de geometria, tá? Então, mas aí é sob análise, não é aquela automática pelo currículo, por isso que não fica marcada em verde. Vou passar agora para a próxima pessoa com mão levantada. Gente, tem um monte de gente que não abaixou a mão e eu fico sem saber agora. Eu acho que a próxima é a Tainá, não é? Oi. Oi. Eu queria perguntar agora sobre as horas complementares e de extensão. Vai mudar alguma coisa? Ou... Eu nem sei como é que funciona, na verdade, o meu currículo atual. Mas eu queria saber se vai mudar alguma coisa. Vai mudar. Isso eu não botei aqui. Vai mudar. Atividades complementares, a gente continuará tendo horas de atividades complementares. Atualmente são 200, no novo currículo é um pouco menos, tá? 140 e poucas, 150 mais ou menos, atividades complementares. Já as de extensão são as mesmas 320. Só que no currículo atual tem hora de extensão dentro de disciplina. E pelas DCNs de 2024, isso não poderá seguir ocorrendo. Ou seja, as disciplinas do currículo novo não têm horas de extensão. Então, as 320 horas de extensão passam a ter que ser feitas associando a projetos de extensão. Então, essa é uma modificação, sim, significativa também, e que não entrou aqui porque eu estava olhando mais, assim, o currículo em termos do fluxograma, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Matheus, você quer perguntar? Você está com o microfone aberto, você quer perguntar alguma coisa? Ah, não, desculpa. Tá. O que mais, gente? Alguém mais tem pergunta? Tinha alguma outra pergunta? Alguém perguntou aqui. Tem uma pergunta no chat de novo, Michele. Análise combinatória, né? Então, análise combinatória, está aqui, olha, o conteúdo da análise combinatória, ele foi... A gente, na ENAF 3, a gente vai tratar, sobretudo, sobre o ensino de análise combinatória na educação básica, né? Não é exatamente a mesma ementa, porque a ementa da introdução à análise combinatória, ela era uma ementa mais ampla do que o ensino para a educação básica, do que a análise combinatória mais da educação básica. Então, agora a gente vai ter, ela dividiu em duas partes essa ementa, né? Quer dizer, mais ou menos. A que ficou como obrigatória foi a ENAF 3, então ela dá equivalência à ENAF 3, aqui entra a parte de ensino de combinatória, preparar para ensinar combinatória na educação básica, conhecer esses conceitos todos da combinatória, resolução de problemas, essas coisas, metodologias de ensino, então na ENAF 3. Mas a gente deve ter também, mas eu gosto muito de combinatória, eu achava legal, porque aquela disciplina ia além da... Exatamente, então a gente vai ter na obrigatória livre. Uma obrigatória livre voltada para quem gosta muito de combinatória e quer ir além do conteúdo da educação básica, entendeu? Quer aprender, se aprofundar mais, né? Além dos métodos de ensino, quer conhecer mais teoria também de análise combinatória. Aí vai para obrigatória livre. O que mais? A obrigatória livre ficou bem legal. Deixa eu falar, então, mais sobre isso. Nesse momento, a obrigatória livre, ela vai servir um pouco para a gente acomodar a migração e tudo mais, e ajeitar as coisas. Mas a gente já tem proposta de obrigatória livre sobre robótica no ensino da matemática, IA no ensino da matemática, jogos e ludicidades no ensino da matemática. Então, vai ter muita disciplina legal também, sabe, assim, que dialogam diretamente, que... Tem também as matemáticas, para quem gosta, não, eu quero aprofundar a matemática, dialogando com o ensino também tem. Pode ter também, deve ter disciplinas também que vão mais para uma perspectiva humana, etnomatemática, por exemplo, tá? Então, assim, a obrigatória livre realmente deve dar essa possibilidade, né? Esse é o nosso projeto, nosso plano, de que os alunos vão seguindo caminhos que possam, ao longo desses 4 semestres, assim, se aproximar daquilo que eles se interessam mais, né? E aí, gente, mais perguntas? Laila, você quer falar um pouquinho aí mais, Laila? Conta aí um pouquinho. Mas eu acho que eu não tenho nada para falar, eu acho que você já falou tudo. Eu falei a beça, né? Estou tentando pensar aqui se eu poderia contribuir de alguma forma, mas eu acho que você já deu aí uma visão geral de toda a situação, e aí eu acho que
Agora a gente vai ter que tratar dos casos mais de forma específica, né? Eu acho que cada aluno vai ter que, de fato, ir lá na coordenação, conversar um pouco contigo, para ver cada equivalência, para que seja aproveitado tudo que eles fizeram. E eu acho que o planejamento é esse, é que se aproveite, de fato, tudo que eles fizeram. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você deu uma visão geral muito boa aí de toda a situação. E é agora tratar caso a caso, mais adiante. Eu acho que a Sofia levantou a mão, então acho que já tem mais uma pergunta aí para você. Oi, Sofia, pode falar. Oi, boa noite. A minha dúvida é um exemplo. No meu caso, eu já fiz geometria plana, estou no segundo período. E aí, as duas geometrias planas, elas não estão acesas por causa da educação à geometria. Só que, como eu estou no segundo período, até eu pegar a educação à geometria, que é só no sexto período, demoraria mais 3. Então, eu não. Até esse período, no caso terceiro, né, de 2026.2, eu não estaria pegando educação à geometria. Então, só no próximo ano eu teria que refazer essa geometria plana 1 e 2? Não, Sofia, não. Olha só. Na verdade, você fez geometria plana, né? Semestre que vem você vai fazer geometria espacial, tá? Semestre que vem você segue seu fluxo e faz geometria espacial. No semestre que vem, a gente ainda, como eu falei, não temos previsão, ainda não temos feito nenhum tipo de quebra de pré-requisito para os alunos pegarem educação matemática e geometria, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que organizar. Tópicos de educação matemática hoje, ela é um pré-requisito para educação matemática e geometria. Mas isso a gente deve mudar isso, até porque tópicos vai passar a ser uma disciplina de final de curso. Mas aí a gente vai adaptar a educação matemática e geometria. Eu acredito que a partir de 2027.1, todo mundo que está nessa situação... Olha, gente, todo mundo que ficou nessa situação, que quer migrar e que já fez tópicos, eu já recomendo que puxe essas disciplinas aqui no semestre que vem, tá? Tente puxar. Agora, não, mas eu não fiz tópicos, e então você segue o seu currículo normal semestre que vem, e em 2027.1 a gente já deve ter aí procurar caminhos para que vocês possam ir fazendo essas disciplinas aqui, para poder completar aqui, tá? A questão é, se você fez geometria plana 1, se você fez geometria plana, você não vai fazer geometria plana 2. Assim como, se você fez matemática básica, você não vai fazer ENAF 2. Tá bom? Você vai pular isso, porque o conteúdo matemático dessas duas aqui é o de matemática básica, e o matemático dessas duas é o de geometria plana. Então, você já fez, você não volta nisso. A gente vai aí viabilizar para você complementar com a parte da educação para poder fechar essas duas, tá? Tá certo? Tá E bom. lembrando que semestre que vem não está vigente ainda o novo currículo. A gente só vai começar a oferecer as de primeiro semestre, mas de segundo semestre em diante, tudo vai estar sendo oferecido igualzinho. Introdução ao cálculo, GA, espacial. Por exemplo, vamos dizer que você fez o primeiro semestre direitinho, você está aqui, tá? Aí, hoje, eu diria para você, semestre que vem, você vai pegar geometria espacial, vai pegar introdução ao cálculo, vai pegar GA? Meu conselho? Não, pega não. Porque geometria analítica é uma disciplina que a gente sabe, isso foi uma das coisas que a gente conseguiu melhorar um pouquinho na reforma curricular, embora a gente não tenha conseguido uma geometria analítica para a licenciatura diferente, mas ela passa a aparecer no currículo num momento em que você já tem mais conhecimento de geometria, inclusive, nessa laboratório de ensino de geometria, vai ter um pouquinho de GA plana em nível de ensino médio. Então, isso vai ajudar. Então, eu acho que, por exemplo, trocar geometria analítica, de repente, por uma outra disciplina, novas tecnologias, eu não sei, por alguma outra disciplina, talvez seja uma boa ideia. Isso que eu estou pensando agora. Eu nem tinha pensado nisso, né, Laila? Laila até talvez possa dar um... O que você acha, Laila, dessa sugestão? A não ser que você... me senti super bem em geometria plana, adoro geometria, vou para GA, beleza. Né, Laila? O que você acha? Estou pensando. Esse caso a gente nunca tinha discutido, né? Sofia veio trazer problema para a gente nessa hora da noite. Já é bom, essas são as perguntas boas. Né? Estou olhando aqui. Eu ia falar que eu já fiz... Se Laila me aprovar,
Eu já fiz geometria analítica. Boa responsabilidade, Laila. Se eu aprovar, não, Sofia, vamos mudar esse negócio aí. Se você for aprovada, se você conseguir a sua aprovação sob sua responsabilidade, você já vai ter feito, então, todas as disciplinas de segundo período também? Sim, eu já. Porque eu só estou esperando, mas eu estou esperando a aprovação em geometria analítica e introdução a cálculo, no caso. Aí, se você conseguir essas duas, você vai estar certinha no segundo período, é isso, né? Isso. Vai estar com o segundo período feito, ou seja, vai estar assim. Peraí, deixa eu limpar essas outras Bota o aqui. currículo novo aí agora, Michele, então. Joga aí para baixo a tela. Isso. Tá aqui, né? Dá para ver, né? Mas nesse semestre a gente ainda está oferecendo currículo antigo, então ela vai fazer. Não, eu sei. Mas já pensando no que ela ia poder fazer as equivalências depois para estar ali no terceiro período. Porque didática ela vai fazer, cálculo 1 ela vai fazer, álgebra linear ela vai fazer. Seria uma disciplina para botar no lugar de novas tecnologias. Né? De fato eu falei em novas tecnologias, mas novas tecnologias passa a ser obrigatória livre, então de repente não é uma disciplina para fazer. Mas também não seria um problema ela fazer, porque não pode fazer. Contaria como obrigatória livre. Então, Sofia, você gosta de tecnologia? Você acha que seria interessante estudar essa parte? Se você gosta, talvez pudesse fazer já sabendo que ela não vai contar para você como obrigatória mais adiante, que ela vai contar como obrigatória livre, que eu não acho que é um problema. Não é, mas também poderia fazer a introdução à análise combinatória. Poderia. A ENAF 3. Isso, né? Exatamente, que ali em termos de currículo novo, e obrigatórias de currículo novo, seria melhor. Seria melhor, porque daí depois fica faltando aqui só fazer a educação matemática, aritmética e álgebra, e fecha toda aquela série, quer ver? Aqui, ó. Educação matemática, aí fechou ali, né? Entendeu? Aqui ela tá assim, né? Se ela faz a combinatória, ela fica com a 3 e a 4, e a 1, metade da 1 e da 2, só que não conta porque tem que fazer outra metade. Aí, fazendo essa daqui, fecha as duas. E uma PPE1 ali? Ela não tem didática. PPE1, esse semestre que vem, ainda não vai estar liberado para quem está no terceiro semestre. Vai ficar a PPE1 antiga, né? Ainda vai ser a PPE1 para cá. Então, essa PPE1 não vai poder funcionar agora, só a partir da entrada do currículo novo em vigor. Entendi. Aí seria uma PPE1 antiga, que eu acho que não vale a pena. Eu acho que ou novas tecnologias ou análise combinatória. Acho que você tem razão, Michele. Acho que uma das duas. Aí a escolha dela. Gosto de novas tecnologias e usaria essa disciplina como obrigatória livre. Não prefiro discutir obrigatória livre mais adiante. Então faz a obrigatória, que é a análise combinatória. Isso aí. Tem uma pergunta também, Laila, do José Victor aqui. Professoras, a migração será opcional? Quem ingressou esse ano e já concluiu o primeiro semestre, né, perspectivas, blá, 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 se consegue seguir a grade inicial ou não. Olha só, o que está posto hoje é que todo mundo que entrou a partir de 24.2 tem que migrar. Isso está em questão, tem várias entidades que estão tentando rever isso no CNE, tá? Então, eu não sei se essa migração obrigatória para quem entrou em 24.2 vai seguir. Mas é muito provável que sim. Em particular, eu acho que para quem acabou de entrar, a migração faz muito sentido. Porque o que vai acontecer também? As disciplinas, por exemplo, aqui, a gente, por algum tempo, na verdade, pelo regulamento da universidade, eu acho que você tem que... A migração, ela fica liberada se a pessoa já cumpriu 75%, senão ela pode ser feita compulsoriamente. Por que os cursos fazem? Porque você fica sem ter como oferecer todo semestre as disciplinas do novo currículo e aquelas antigas também. Por exemplo, a aritmética é uma disciplina que vai deixar de ser oferecida, porque ela juntou com polinômios nos fundamentos da álgebra. E aí você fica sem... É muito difícil ficar mantendo os dois currículos vigentes ao mesmo tempo. Então, José Vitor, eu acho que se você entrou no início desse ano, provavelmente você vai ter que fazer migração, sim. Acho que para quem está da metade para o fim, aí ainda tem aí alguma questão, sabe? Mas no seu caso, eu acho que
porque o caminho é a migração, tá? Mas eu vejo que esse currículo novo, eu não vejo prejuízo dele em relação ao anterior, ao contrário, eu acho que ele abre portas no sentido que ele dá flexibilidade para o aluno caminhar nas direções que ele tem mais interesse, tá? Ah, Roberta, oi, Roberta Maria, que bom ver você aí. Tá com Tudo mão bem? Tudo bom? Tudo jóia. Eu estou com uma dúvida, já tem até um tempinho de perguntar isso. A disciplina, deixa eu ver aqui, física por atividade, Aham. eu já cursei, só que na integralização das horas, ele aparece para mim como... Não aparece na obrigatória, ela aparece como cumpriu as eletivas já sei lá o que é. embaixo. Já sei o que é. Não, isso aí é só você mandar um e-mail que a gente ajusta, tá? A física por atividade no currículo novo, ela vira obrigatória livre, tá? Mas no seu currículo, o que acontece? É porque a física por atividades tem 2 códigos. Um, que é turma mais voltada para matemática, e outro que é turma mais voltada para física, mas são a mesma disciplina, eles criaram com 2 códigos. Então, em alguns casos, a gente tem que ir no sistema e forçar lá a equivalência. É só você mandar um e-mail para o GTL que a gente faz. Entendi. Tá, não, beleza. Acho que, por enquanto, era só isso mesmo. Beleza. Depois eu mando lá o resto, beleza. Tá bom. O que mais, gente? Perguntas? Alguma outra pergunta? Estão mais tranquilos aí, já sabendo mais ou menos como é que vai ser o novo currículo? Eu não tinha reparado, não tem nada obrigatório de física no currículo novo? Não, a física, ela virou obrigatória livre. Ah, tá bom. Melhor. Quem gosta pode fazer, mas assim, porque a ideia física, as DCNs, elas não pedem especificamente física, elas pedem que tenham, no currículo tenha inserção de temas que são relacionados a aplicações, a outras áreas, mas que têm relação com aplicações e tudo. Em modelagem, por exemplo, a gente tem espaço para discutir até um pouco de problemas físicos ou problemas de outras áreas, né, biologia, biomatemática. Então, isso foi entrando de outras maneiras aqui e ficou como obrigatória livre para quem realmente tá com interesse na física, ou às vezes o aluno vem da física, né, e aí aproveita também, pode aproveitar como obrigatória livre. O que mais, gente? Professora? Oi, Renan. Não é Renan, é Caio. Isso. Então, eu queria saber se eu tiver interesse de fazer alguma dessas matérias novas, mesmo se eu não mudar de currículo, elas contariam, por exemplo, como optativa, obrigatória de escolha, porque, por exemplo, essa fundamento da geometria, do jeito que ela falou tão bem da matéria que eu fiquei até animado em fazer, mas ela não consta no meu currículo, nesse currículo atual, né? E como eu já fiz, por exemplo, curvas, eu queria saber, eu poderia puxar ela como, sei lá, uma optativa, uma obrigatória de escolha? Então, essas equivalências, elas têm mão dupla, tá? Ou seja, essa equivalência da fundamento de geometria, ela é com a não euclidianas, que eu imagino que você não fez, né? Não. Quando a gente começar, esse semestre vai ser oferecida ainda não euclidianas. Quando começar a oferecer a fundamentos de geometria, para quem está no currículo, mantém no currículo atual e não faz migração, ela conta como obrigatória livre por ser equivalente a não euclidianas. Entendeu? Sim, entendi. Então eu ainda conseguiria puxar como obrigatório, entendi. Pode. Aliás, tem uma pergunta aqui, da Cristielen, sobre obrigatória livre e optativa. Não é a mesma coisa. Na UF, as optativas que a gente tem no nosso currículo aqui, olha, tanto no currículo atual, aqui optativa pedagógica 1 e 2, são chamadas optativas de ênfase também, são disciplinas normalmente da Faculdade de Educação. Você pode fazer, tem uma quantidade gigantesca de disciplinas lá, que são formação geral, que contam como essas aqui. E no currículo atual, a gente tinha 3 obrigatórias de escolha, que na verdade está escrito obrigatória de escolha aqui, mas eram obrigatórias livres, porque a UF tem uma outra coisa que é obrigatória de escolha, mas não precisa falar disso, porque as nossas são as obrigatórias livres, que é o seguinte: o que é obrigatória livre? Eu tenho um conjunto de disciplinas, das quais, desse conjunto específico, bem estipulado e amarrado, você pode escolher algumas para compor, aqui no nosso caso, as 4 disciplinas.
Tá? Então, aí vai desde a disciplina, como eu falei, de introdução à pesquisa, em educação matemática, ou física por atividades, ou a não euclidianas hoje, e no futuro a fundamentos da geometria. Então, ou essas outras que vão ser criadas, robótica no ensino de matemática, não sei o que, você começa a ter um conjunto amarrado e o aluno vai e escolhe dessas. A optativa também tem um conjunto amarrado, mas é outro conjunto, em geral, um conjunto mais da área pedagógica. Entendeu, Cristiane? Entendi, sim. Beleza. Renan, está com a mão levantada. Essa física por atividade, você disse que ela virou obrigatória livre. No currículo novo. No currículo novo. Isso. Eu te falei que eu quero fazer a faculdade de física depois que eu terminasse a faculdade de matemática. Então, como essa física por atividade virou obrigatória livre, caso eu for para o próximo semestre com a matemática básica já tranquilo, eu posso puxar ela? Ou eu preciso fazer introdução ao cálculo primeiro? Não precisa, porque, na verdade, os modelos da física, tudo, eles são todos construídos em cima de funções e de coisas que você vai trabalhar na introdução ao cálculo. Então, não tem como pegar a física por atividades antes de pegar a introdução ao cálculo, porque senão fica complicado de conseguir dar conta dos conteúdos. Foi o que eu tinha entendido, como você falou que ela virou obrigatória livre, eu pensei que eu podia pegar ela a qualquer hora. Não, obrigatória livre quer dizer apenas que ela passa a contar para esse núcleo de disciplinas opcionais, aí aqui a gente não bota pré-requisitos, mas cada uma vai ter seus pré-requisitos, né, claro, porque aí fica a caixinha genérica, assim. Mas e também não é a qualquer hora, elas estão periodizadas, tá? As obrigatórias livres são recomendadas para parte final do curso, aprofundamento, sétimo, oitavo, nono e 10º período. Tá bom? Ok. Pode ir falando enquanto isso, Alberta. Aí. Eu tenho outra dúvida agora em relação às optativas de ênfase. Para quem não concluiu a carga horária, por exemplo, eu tenho um estudo orientado e tenho mais uma disciplina que está dando 90 horas, né? 90 horas. No currículo antigo, eu acho que eram 2 de 60, né? 2 de 60, deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho uma de 60 e tenho uma de 30. Tem que fazer outro estudo orientado, ou alguma outra disciplina de 30. O SSE tem disciplina também de 30 horas. Sim, mas aí então, eu não sei se eu, como você sabe, não sei se eu vou fazer no próximo período, não sei se eu consigo, mas para 2027, como que ficaria para o currículo novo? Se você for migrar, se você for migrar, isso não precisa, porque, na verdade, você já ultrapassou a cota de optativa pedagógica necessária no currículo novo, mas acho que você está bem no final do curso, então tem que olhar com bem atenção se vale a pena migrar ou não, mas talvez valha, não sei, aí você passa lá, a gente vê juntos. Mas se você migrar, você já cumpriu, porque só tem uma optativa pedagógica no currículo novo. Entendi. Por outro lado, se você não tiver feito educação inclusiva, EJA e étnico-raciais, são 3 disciplinas para fazer. Entendeu? Entendi. Tá. Aí é que passa lá que a gente vê direitinho aí qual a melhor opção. Tá certo. Ainda tem que resolver o período que vem, depois a gente vê isso. Vale. Beleza. Eu não sei, Renan está perguntando sobre certificado. O certificado eu não sei se é imediatamente, eu acho que eles levam um tempo de processamento, não é isso, Laila? É isso sim, estou botando aqui um aviso no chat também para ficar organizado aqui para todo mundo. Essa emissão dos certificados não é feita por nós, pelo projeto, pela Laila, ela é feita pela própria ProEx, tá? É todo o protocolo que a Pró-Reitoria de Extensão da UF coloca em prática para os eventos. Gustavo, pode falar. Não, apenas para citar em relação ao certificado, no meu caso, ele já ficou disponibilizado. Foi? Então, Renan, pode ser que o seu já esteja também. Renan, eu vi sua mão levantada, mas eu achei que era por causa de antes. Você levantou de novo? Não, eu não levantei a mão, não. Tá, é porque estava de antes já, então. Tá bom, então, gente, acho que é isso, né? Qualquer coisa, vocês, na verdade, não só qualquer coisa, vocês devem ir me procurar lá na coordenação, conversar comigo,
marca também, pode marcar, manda e-mail que a gente marca, quem preferir marcar pelo Google Meet, eu marco orientação acadêmica pelo Google Meet, a gente olha direitinho, caso a caso, tá? Para poder vocês tomarem as decisões de vocês aí bem embasados. Pode. Deixa só eu agradecer, então, a Laila, ao Eventos do Dá Licença, a todo mundo que participou aqui, gente, desejar uma boa noite para todo mundo.